Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Hazard no Real Madrid. Enfim, foi confirmada a contratação do jogador do Chelsea pelo Real Madrid. É uma estrela para a próxima temporada no clube espanhol e, claro, uma das transferências que tem tudo para ser. Ainda tem muita janela pela frente, mas tem tudo para ser uma das principais movimentações deste mercado na Europa. Antes da gente entrar um pouco mais no assunto, convido você a se inscrever no canal. Só clicar aqui embaixo, rapidinho, um clique, você se inscreve. Se quiser também ativar o sininho, você já recebe as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Vamos falar um pouquinho então dessa transferência que já era uma pedra cantada há muito tempo, uma espécie de novela que se arrastou por tantos anos até, né? O Hazard teve muitos anos de alto nível no Chelsea, verdade que oscilou em determinado momento, mas nunca escondeu também o desejo de trabalhar com o ídolo dele, que era o Zidane, desde criança também. Então, era uma parceria que aconteceria mais cedo ou mais tarde, talvez até em outro clube, se o Zidane não tivesse voltado para o Real Madrid, mas acontece agora no Real. Então fica essa questão, essa dúvida, né? Qual vai ser o nível de protagonismo, qual é o salto que o Hazard pode dar num clube que serve como uma plataforma para que tantos jogadores estejam entre os melhores, né? Quando a gente fala em Barcelona e Real Madrid, a gente fala na maior parte das vezes de um outro nível de projeção global também, até em relação à repercussão e tudo mais. Por maior que seja o sucesso de uma Premier League, tudo indiscutível, né? A força dos ingleses no ano das competições europeias e tudo mais. Quando o assunto é Real Madrid ou Barcelona, a gente fala de um degrau diferente em relação à cobrança, à expectativa, à projeção, e uma coisa puxa a outra, seja para o lado positivo ou para o lado da pressão também. Vamos ver como ele se sai. Qualidade, acho que ninguém tem muita dúvida em relação ao potencial dele, ao nível que ele atingiu, e ele chega num momento muito valorizado também, né? O Hazard parece ter, desde a Copa do Mundo, recuperado a confiança e passado a se sentir muito à vontade tendo esse protagonismo. Não que fosse algo novo na carreira. No Lille ele já era um jogador diferente que decidia. No Chelsea ele teve várias temporadas entre os melhores jogadores da Premier League, foi o melhor jogador em algumas edições, inclusive, de Premier League. Não estou falando nem da premiação, estou falando da minha avaliação mesmo em relação ao nível dele. Mas se a gente pegar o período dele na Copa do Mundo e depois essa temporada, mesmo com todas as dificuldades que o Chelsea teve em diferentes momentos, problemas coletivos também, ele era quem mais desequilibrava, quem mais tentava e quem mais produzia coisas diferentes. Lances, dribles, arrancadas, passes para finalizações, assistências, gols. E é exatamente isso que ele vai precisar fazer no Real Madrid, é contratado com essa responsabilidade, ser um ponta capaz de desequilibrar. Isso ele é. A minha grande questão agora é em relação a qual a mudança no nível de produtividade de gols no salto dele para a Espanha, na transferência dele para um campeonato como o Campeonato Espanhol. Talvez ele possa virar um goleador mais frequente do que foi até hoje, inclusive, mas talvez seja positivo para ele também pensar que o Real Madrid contratou, por exemplo, o Jovic. Aliás, tem um vídeo sobre a contratação do Jovic, eu falei no outro vídeo, vou deixar aqui na descrição para você clicar e conferir depois se quiser também. Mas o Jovic é exatamente um finalizador, então é um 9 goleador que o Real Madrid não tinha, faz a aposta no Jovic. E o Hazard, tendo esse goleador, pode ter um companheiro de frente para trabalhar as jogadas sem ter toda a responsabilidade dos gols nas costas dele, o que seria também um exagero, até uma certa injustiça, porque quando a gente fala no Hazard desequilibrando, não necessariamente a gente está falando no Hazard produzindo gols e mais gols e mais gols. Não é o cara para fazer 30 gols por temporada num campeonato nacional. Mas vamos ver até que ponto ele pode corresponder também nesse sentido no Real Madrid. Acho que pode se dar muito bem com o próprio Benzema na associação de jogadas e também, de certa forma, tira a pressão das costas dos garotos. Por exemplo, o Vinícius Júnior foi muito bem com o Solari na temporada passada, com o Zidane já não teve o mesmo número de chances, né? É bom pontuar isso também. Vamos ver qual vai ser o futuro em relação às oportunidades. O Vinícius foi muito bem nas oportunidades que teve com o Solari, virou um protagonista do time por um momento, mas era nítido que o Real Madrid precisava, para agora, de um cara mais pronto para assumir esse papel, para ser esse novo líder técnico do time, pensando em jogador que desequilibre num trio ofensivo, por exemplo. Ainda tem muita coisa para acontecer na janela de transferências, então a gente ainda tem que esperar para ver quais serão as movimentações de quem fica, quem sai, quem o Zidane pretende aproveitar, como esse time vai ser montado. Mas a partir do momento que a contratação do Hazard é oficializada, é óbvio que o time vai passar pelo belga, pela qualidade e pelo nível recente dele também. E acho até que nesse cenário do mercado atual, o Hazard por um valor próximo dos 100 milhões de euros é um bom investimento.
Claro que quando a gente fala em valores no futebol, a gente está falando de um mundo à parte, né? Então não é questão de falar, é um absurdo, etc. A gente tem mais é que tentar comparar com o que se paga e com o que os jogadores entregam. O Hazard desse último ano, claro, se repetir esse nível e até se crescer ainda mais, é um jogador que vale esse tipo de investimento. Embora não seja garoto, não é uma promessa, não é uma contratação pensando em 10 anos, mas é uma contratação de quem pode sim cair muito bem no time nas próximas temporadas. E você, o que pensa em relação ao Hazard no Real Madrid? Deixa aí seu comentário, curta o vídeo também, se inscreva no canal, participe por aqui. Um abraço a todos, até a próxima.